Here are 3 facts that made me, a lifelong Mormon, realize the Book of Mormon is a made-up fantasy book. The Book of Mormon claims to be a non-fiction book about real-life Native Americans. These Native Americans originated in Israel and came on a boat across the Atlantic Ocean to settle in the Americas. The church had to update the introduction to the book when DNA evidence proved that Native Americans came from East Asia, not from Jerusalem. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Alyssa Greenfield, ela que é uma norte-americana e tem feito muito sucesso na internet falando mal de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E apesar de ser norte-americana, ela tem aparecido bastante para o público brasileiro e muita gente me mandou esse vídeo dela, aonde ela, dentre outras coisas, faz a crítica do DNA do Livro de Mórmon, que é uma crítica muito conhecida, usada contra a igreja e que, na teoria, ou supostamente dizendo melhor, ela invalidaria o relato do Livro de Mórmon, uma vez que essa teoria diz que os nativos americanos vieram pelo Estreito de Bering, ou seja, ao norte da Ásia, ao nordeste da Ásia, melhor dizendo, para as Américas através do Alasca. E aí, será que essa teoria ela refuta a nossa fé? Ela corrobora de alguma maneira? Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui, tá bom? Antes de tudo, já vai apertando o botão de gostei, o inscrever-se, o sininho das notificações e coloque em todas. E se você está no Facebook ou no WhatsApp, vem para cá para o YouTube, porque é muito importante que você faça isso aqui, tá? Que você participe aqui do canal, assim como a galera que está aqui faz, tá bom? Então faça isso e considera ser membro do canal. Outra informação importante é que eu estou abrindo a segunda turma da aula Inteligência e Defesa da Verdade. Se você tem interesse nesse conteúdo, onde você pode aprender a se posicionar bem na internet, prestar o teu testemunho e defender a verdade, se você se interessa por isso, contata a minha equipe de voluntários, que está no primeiro link aí fixado e na descrição também. No primeiro comentário fixado, está lá o link da minha equipe e na descrição você vai encontrar também. Tá bom? Muito bem. Então vamos assistir o que a Alyssa tem para falar para nós. Here are 3 facts that made me, a lifelong Mormon, realize the Book of Mormon is a made-up fantasy book. The Book of Mormon claims to be a non-fiction book about real-life Native Americans. These Native Americans originated in Israel and came on a boat across the Atlantic Ocean to settle in the Americas. The church had to update the introduction to the book when DNA evidence proved that Native Americans came from East Asia, not from Jerusalem. The Book of Mormon is full of anachronisms. If this was really a non-fiction book about ancient people thousands of years ago, it shouldn't mention many different things that were actually present in Joseph Smith's time, not in ancient times. The presence of things like iron and steel make it clear that Joseph Smith made this book up. This book also discusses many different battles that took place between thousands of people in ancient time in the Americas, but no archaeological evidence of these battles as described has ever been found. Joseph Smith said that one of these battles took place at the Hill Cumorah in New York, but despite significant searching, no armor, shields, swords, bones, or any evidence of any kind has been found at that spot. Muito bem. Antes de responder diretamente aos questionamentos da Alyssa, é muito interessante observar e constatar algumas coisas que é importante para a nossa análise aqui. Vê, é incrível como nós, membros da igreja, temos uma dificuldade tremenda em categorizar as coisas e parece que quando a pessoa sai da igreja, que é o caso da Alyssa, esse desafio ele continua, porque existe um problema enorme na argumentação dela de categorizar as coisas e colocar cada coisa no seu lugar. Então, se você acompanha aqui o canal, sabe que eu já falei, por exemplo, da situação dos membros da igreja, especificamente para falar da nossa fé, de que às vezes a gente tem o desafio, os membros da igreja, de separar o que é competente à atividade eclesiástica e o resto. Que a atividade eclesiástica é você
oferecer o sacramento para as pessoas, abençoar a vida delas, compartilhar o evangelho, e tudo isso é feito de graça. E que existem pessoas que trabalham para a igreja e são funcionários e ganham salário por isso, e uma coisa não interfere na outra. Eu falei isso num vídeo recente aqui no canal. Outro problema de categorização, aí a gente já vai para os críticos da igreja, que acontece o seguinte, por exemplo, no caso da carta do William McLaren. Na cabeça do crítico da igreja, ocorre o seguinte, ele lê a carta do William McLaren e fala, olha só, Joseph Smith traiu Emma no celeiro com Fanny Alger e por conta disso desencadeou-se a poligamia, deu no casamento plural isso daí e não foi recebida por revelação de Deus para Joseph Smith. Só que, se você ler a carta do William McLaren e categorizar exatamente o que ele está dizendo, ele diz que ouviu dizer. Ou seja, ele não foi uma testemunha ocular, ele não presenciou o fato, ele escutou, ele ouviu dizer. Então, nos críticos da igreja, você transforma um mexerico, uma fofoca, um bafafá, para usar aí um termo conhecido do povo, né? Nem sei se o povo fala mais bafafá, e transforma em um estudo científico e uma prova irrefutável. Pronto, né? Agora acabou. E não é, as coisas têm categorias diferentes. E é incrível como acontece com membros da igreja, parece que a pessoa sai da igreja e acontece também. Olha só que curioso, né? Aí beleza, no caso da Alissa, né? Acontece a mesma coisa. Ela categoriza um estudo científico como prova, ou seja, ela chega a colocar no nível de verdade absoluta. Então ela pega a teoria do DNA dos nativos americanos, que é um estudo que pode ser categorizado como teoria científica, e transforma em verdade absoluta. Já começa errado por aí. Quando você começa assim, já tem o erro. Porque, por definição própria, ciência não é isso. Ciência, ela é dialética, no sentido hegeliano. É tese, antítese, confronto das duas e síntese. É uma ciência, é um estudo, outro estudo, confronto e o que sobrar vence. Aí vem outro, vai derrubando. Quem for o melhor, vence, né? Meio darwinista até o negócio. Então, é assim que é o negócio. Não dá para você colocar como verdade absoluta, porque quem trata de verdades absolutas é a religião. Então a Alice ela já começa errando por aí. Ela já trata chave de fenda como nave espacial. São ferramentas diferentes para funções diferentes. Certo? Agora vamos lá para a questão do estudo do DNA do Livro de Mórmon. Primeiro de tudo, o que diz essa teoria do DNA dos nativos americanos? Ela se propõe a apontar como é que os índios chegaram aqui nas Américas. E ela diz que, em determinado período da história, houve uma grande concentração de gelo em determinados pontos do planeta, e essa grande concentração fez com que o nível do mar abaixasse. Conforme o nível do mar foi abaixando, formaram-se pontes onde as pessoas poderiam passar em várias partes do planeta. E uma delas foi o chamado Estreito de Bering, que tinha a população na Ásia, e essa população da Ásia foi pelo nordeste do continente asiático, ali através da Rússia, e foi atravessando pelo Estreito de Bering até chegar no Alasca. Pronto, chegou ali, aí foi se espalhando para as Américas e foi desse jeito que os índios, né, chegaram aqui, que não eram índios até então, os nativos americanos, para ser mais preciso no termo, que a teoria aponta, certo? E tá tudo bem, estudo é maravilhoso, que aconteça, é muito bom, tá? Agora, esse estudo, ele, primeiro de tudo, confrontaria diretamente o Livro de Mórmon de maneira aniquilável se o próprio Livro de Mórmon afirmasse que todas as populações citadas no próprio Livro de Mórmon são o total das populações que viveram nas Américas. E não existe isso. O Livro de Mórmon não se propõe a dizer que os povos citados dentro dele são o total das Américas. Pode ser a maioria, pode ser a minoria, como existe uma teoria nesse sentido.
apoiada por membros da igreja, mas outros rejeitam ela. Enquanto eu vou secando meu nariz, você já está acostumado, né, aqui no canal. Litoral é assim, onde eu moro. Então, é isso, certo? É um estudo. E muito interessante. É bom que você saiba a respeito dele. Mas o livro de Mórmon não pode ser pego por ele por esse simples fato. E partindo da premissa que o livro de Mórmon é verdadeiro, como eu testemunho, você não tem como mapear alguém do livro de Mórmon se a população foi de uma determinada proporção. Certo? Você não consegue fazer esse mapeamento genético. Então, é uma própria impossibilidade da ferramenta. É querer comparar chave de fenda com nave espacial. São coisas diferentes, ferramentas para funções diferentes. É o que a Alyssa está fazendo. E categorizando ainda de um jeito errado. Então, esse estudo, essa teoria e as supostas evidências que o Estreito de Bering aponta, né, a teoria do DNA dos nativos americanos, elas não confrontam diretamente o livro de Mórmon por conta desses pontos que eu elucidei aqui. Se o livro de Mórmon falasse, não, nós somos o total, aí teria um problema. Mas ele não se propõe a isso. Então, ele não pode ser pego nesse sentido por conta dessas coisas que eu mencionei, certo? Então, isso entrando no estudo, partindo da premissa de que o estudo é absolutamente verdadeiro. Então, não haveria um confronto. Agora, muito me é curioso que os opositores da igreja, eles não apresentam, por exemplo, outras teorias que existem, como a teoria malásio-polinésia, que diz que pequenas embarcações de determinadas partes do planeta vieram para as Américas. De um jeito simples, falando bem simples aqui. E aí eu não sei se não é para parecer com a história de Leí, não sei se é para não dar a entender errado, que é uma teoria muito menos forte, segundo a visão do pessoal da área. A teoria do Estreito de Bering, né, do DNA dos nativos americanos que passaram através do Estreito de Bering, é muito mais aceita por eles e tá tudo certo. Né? Mas eu acho interessante que eles não citam essa outra teoria. E que eu também não boto muita fé nela, não. Tá? Para mim, não fede nem cheira nenhuma das duas. Eu só gosto de acompanhar e, pô, interessante. Tá? Mas sempre com muitas ressalvas. Sempre acompanhando com muito ceticismo tudo isso. Né? Enquanto o carro do funk passa aqui tocando, né? Litoral é terrível nesse sentido, rapaz. É suadeira, carro de funk passando. É tudo assim. Mas ele vai passar, ele vai embora. Tá bom? Então, muito bem. Só um ponto, para que fique claro, não sei se você conseguiu pegar, é o seguinte. A teoria do Estreito de Bering para os opositores da igreja, a teoria do DNA dos nativos americanos, que aponta que eles passaram pelo Estreito de Bering, ela, na visão deles, entraria em conflito, porque o livro de Mórmon narra que Leí saiu de Jerusalém. Ou seja, vou colocar no mapa aí para ficar mais fácil, que é uma parte. E essa teoria aponta que os nativos americanos vieram de outra parte. Então, para eles haveria esse conflito. Mas ele não acontece, porque, como eu te expliquei, não dá para mapear o povo completo do livro de Mórmon, porque pode ser muita gente, pode ser pouco, então você não consegue pegar o DNA deles partindo da premissa que o livro de Mórmon é verdadeiro. É uma impossibilidade da própria ferramenta. Tá bom? Então, tem um conselho interessante do Elder Uchtdorf, né, que é o duvide de sua dúvida antes de duvidar de sua fé. Isso é muito legal e é muito bom para a vida, porque parece, muitas vezes, na boca dos críticos, que eles estão falando um negócio que nossa, acho que a pessoa chega até a desconfiar, né? Será? Será mesmo, cara? Isso daí é um estudo que veio para acabar com a igreja de uma vez só, né? Ou que os opositores da igreja estão se aproveitando de um determinado estudo para acabar com a igreja e conseguiram mesmo? Será que é? E aí, quando você olha mais de perto, com calma, com ceticismo do bem, vamos dizer assim, né? Com ceticismo, tá? Ceticismo é igual para todos. Você vê que não é bem assim em muitas questões. A gente tem que ter calma para analisar as coisas. Quem é afobado, muitas vezes acaba fazendo a escolha errada. Então você tem que ter calma, fica tranquilo e
se eu posso te indicar algo que você vai trabalhar essa questão da dúvida, é estudar filosofia. Então, quando você estuda filosofia, você está constantemente trabalhando com a dúvida, que ela muitas vezes é o motor de você chegar em diversas questões. Então, para mim, filosofia é excelente, porque a dúvida, ela não me bota em estado de choque, né? Por qualquer coisa. A não ser que seja uma coisa muito doida, assim, né? Mas é o que a gente chama na filosofia de espanto filosófico. Quando alguém se depara com algo que desconhece totalmente, a pessoa entra em estado de espanto. E aí ela fica, e agora? Né? Então ela está na doxa, e para diminuir esse estado de espanto, ela tem que chegar na episteme, né? Que é doxa é a opinião e a episteme é o conhecimento. Doxa seria algo próximo da ignorância e a episteme é o conhecimento. Bom, então ela vai falar mais a respeito de outras coisas, né? Ela fala, por que Joseph Smith cita aço e ferro no livro de Mórmon? E se você for a todo momento dizer que isso é um anacronismo, é você exigir do livro de Mórmon uma precisão de metais e de nome das coisas que o próprio livro de Mórmon não se propõe, certo? A Bíblia tem essas questões também, e livros históricos têm essas questões, porque um profeta, quando ele recebe revelação de Deus, ele ainda é um profeta, e é um homem, né? E ele vai estar limitado pelo seu conhecimento, por aquilo que ele sabe se expressar, e existe essa questão também, certo? Então, Deus, ele tem que trabalhar com nós, né? Que somos ferramentas limitadas. Então, quando eu leio o livro de Mórmon, não me parece que ele está tentando me dar uma precisão de minerais, uma precisão de metais, uma precisão no nome dos animais, certo? Então, é natural que ele cite ferro, cite aço, e que não seja exatamente o mesmo aço e o mesmo ferro que a gente tem hoje, tá? Porque os sistemas são muito mais avançados para produzir esses metais. Pode muito bem ser outras coisas. Como muitos estudos apontam, que às vezes o livro de Mórmon vai citar cavalo, mas pode ser anta, certo? E isso acontece muito, não é só conosco, certo? Um sujeito que eu tenho muita rejeição, um sujeito muito complicado, mas que é um intelectual monstruosíssimo, e todo intelectual pode ajudar em muitas questões, é o Fridtjof Schuon. E ele dizia algo que é muito interessante, que é uma ferramenta boa para a gente pensar nas coisas. Muitas vezes as palavras, elas têm que funcionar como referência e não como algo preciso e imediato, porque a cachorrada está fazendo barulho danado aí na rua. Não sei se vocês estão escutando. Desculpe pelas interrupções, é que está tendo muito barulho aqui hoje, tá? Aí eu vou voltar ao Schuon aqui. Ele falava que as palavras, elas têm que ser usadas como ponto de referência, ou em determinados momentos elas devem ser usadas como ponto de referência. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem a capacidade de expressar exatamente aquilo que é. Então a realidade, ela é uma coisa. A capacidade de expressar a realidade é outra coisa totalmente diferente. Quando chega no funil da comunicação, passa por um filtro ali, um filtro de imperfeição. Então a realidade é o que é. O fato, ele é o que aconteceu ali. Você descrever isso é outra coisa e sempre vai ter uma perda. Você pode melhorar a tua capacidade de descrever, você pode estudar para ter mais repertório na tua capacidade de explicar o que está acontecendo, para você ter mais acessos, né, de outras mentes e de outros conhecimentos, mas sempre vai passar por um filtro. A realidade, ela sempre vai ser superior à nossa capacidade de expressar aquilo. E eu não duvido que isso aconteceu com Joseph Smith. Então, exigir que o livro de Mórmon diga qual é a diferença do aço de lá para o aço da nossa época, dele ter usado a palavra aço
e não ser exatamente o aço que a gente tem, é fazer uma exigência que o próprio livro não se propõe. Ele é um livro que se propõe a aproximar as pessoas de Jesus Cristo. É a mesma coisa quando pegam a Bíblia e querem exigir uma explicação científica de Gênesis, e não é isso. Certo? Não se trata disso daí. Querem exigir uma explicação ali bem detalhada de todos os átomos, como é que tudo foi criado. Não vai ter isso. Não é a proposta da Bíblia. Certo? O ápice da Bíblia, e ela toda vai culminar nisso, é testificar da morte e ressurreição de Jesus Cristo, do sacrifício expiatório do nosso Salvador Jesus Cristo. É ali, certo? É a obra maravilhosa dele absorver os nossos pecados e nos redimir quando a gente segue ele. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Não esquece de apertar o botão de gostei, o inscrever-se, toca no sininho das notificações. Se tu tá no WhatsApp ou no Facebook e ainda não veio para cá pro YouTube, venha agora para fazer essas coisas. E a aula Inteligência e Defesa da Verdade chegou na sua segunda turma. E se você tem interesse nisso daí, em aprender como é que lida com a oposição da igreja, quais são os meus métodos de estudo, como é que eu estudo os assuntos, certo? Você já viu, por exemplo, a falar em status questiones, certo? Então é uma coisa interessante para quem estuda um tema. Como é que você examina uma questão de maneira que você vai ficar muito mais forte do que o teu adversário intelectual? Dá para fazer isso também, e eu vou compartilhar contigo. Como é que você se posiciona na internet a fim de fazer com que os conteúdos da igreja cresçam e aqueles conteúdos de oposição não cresçam tanto? Dá para fazer também, certo? Então é isso que a gente vai falar lá ao vivo. Tu vai poder me fazer perguntas, eu vou poder te responder, vou poder te passar a aula. E se você tiver interesse nisso, primeiro comentário fixado e na descrição aí tem o link da minha equipe de voluntários. Você entra em contato com eles que eles vão poder confirmar a tua vaga. Tá bom? Então é isso. Gente, muito obrigado pela tua presença aqui. Sou muito feliz por você estar aqui. Também considera ser membro do canal para impulsionar mais ainda e eu ficar mais engajado aqui na internet. E até o próximo vídeo.